Como foi que você se tornou fisiculturista? Porque você contou que você era gordinho, você falou que você focava mais na parte da nutrição. Como é que foi essa transição? Aí beleza, aí continuando, né, nessa fase, vou contar a história toda, né, então vamos por passo pra não perder a linha. E aí naquela época eu fiquei muito tempo, eu mandava o meu dia inteiro ajudando pessoas que eu não conhecia. Naquela época eu já entendi que realmente, eu já sabia o que eu queria, mas ali eu falei, cara, eu quero agregar valor às pessoas. Eu quero conseguir ajudar, e eu fazia isso de graça, né, não cobrava de ninguém isso. Aí entrou no ensino médio, eu larguei o ensino médio, eu fiz só o primeiro ano, depois eu percebi, meu pai, assim, né, meu pai é um cara que sempre me apoiou, nunca duvidou de mim, era o único da minha família que acreditava em mim. Minha mãe, ela disse que não, mas eu ficava com razão, né, meus amigos, minha família, minha tia achava que eu ia precisar de ser sustentado a vida inteira, que eu não ia conseguir ter um trabalho, porque... Mas ela, minha tia preferida, assim, mas... E orgulho de ver você. Você considera até isso um dos motivadores pra você ter, assim, cara, virado uma chave? Eu considero. É legal, porque hoje você acaba virando um pouco de referência pra muitas pessoas, né? Sim. Muitas pessoas dentro de vários ciclos te colocam como referência. E as coisas vão acontecendo, né? Você não percebe. Quando você vê, assim, as pessoas... bom falando, e é bom e ruim, né? Que é muita pressão, assim, as pessoas te colocam, assim, num patamar que às vezes fala, pô, mas será? Não sei, talvez, né? Eu acho que eu consigo, talvez, ajudar mais pessoas agora, né? Conseguir, com essa visibilidade, melhorar um pouquinho mais e chegar em mais gente. Aí na escola não dava muito certo, larguei a escola no primeiro ano, porque aí fiz um supletivo e entrei cedo na faculdade. Aí beleza, aí entrei na faculdade. Uma coisa que eu não comentei, né? Como eu tinha muitos problemas, né? E em psiquiatra e tudo, eu acabava utilizando remédio pra ansiedade. Eu tinha toque também, né? Eu era diagnosticado de toque. Tinha várias manias, né? Muitas. Eu tinha mesmo. E existe isso, né? Existe. Porque tem gente que zomba e fala, cara, isso é mania. Tinha dissimetria, um monte de coisa. Eu tinha realmente toque. E aí eu era medicado por conta disso, e aquilo, assim, eu sentia que limitava um pouquinho minha mente, assim, de alguma forma, né? Lógico, falando meu caso, a maioria das pessoas precisa mesmo de medicamento. Eu acho que o medicamento, sou um cara que super endosso desde que com acompanhamento. Eu tenho colegas psiquiatras que fazem trabalhos excelentes. Então, mas no meu caso eu sentia que não sei, que me deixava um pouquinho. Eu tomei dos 9 aos 19. Aí quando eu entrei na faculdade, entrei cedo, e aí decidi, ali eu comecei a pensar, poxa, eu já tinha melhorado meu físico, já não era mais gordinho, já era mais definidinho, já era dedicado, tinha uma dedicação. Eu falei, cara, eu quero ser atleta, quero ser fisiculturista, gosto de treinar, gosto de me alimentar bem, e quero, principalmente, um desafio pessoal, assim, eu quero ver até onde meu corpo consegue chegar. E aí, por conta do esporte, no início, né, já nessa época, eu já comecei a alavancar, porque, infelizmente, no início as pessoas só vêm pra você, né, pro seu físico. Então, meus primeiros pacientes ainda nessa época, com supervisão e tudo, mas já atendi amigos e já tinha alguma demanda naquela época, basicamente por conta do meu corpo, né? E aí... passa credibilidade, né? Eu acho que você motiva mais. Eu vou falar isso daqui a pouco. Eu acredito numa linha... eu sempre me pergunto isso, né? Um pouco mais tarde eu dou minha opinião sobre isso, me lembrem. Com certeza, vai deixar. E beleza, aí comecei, virei atleta. Fiquei ali uma vida de bastante privação, né? Ali dos 19 aos... Competi dos 19 aos 23, talvez. E ali eu parei de tomar minhas medicações. Eu percebi que eu conseguia, com atividade física, não, principalmente as minhas compulsões, meu toque, né? Eu tinha muito com água, principalmente. Eu tinha várias diferenças, mas o com água era um dos piores. E no fisiculturismo a gente tem que ficar sem beber água, né? Em muitos protocolos. Hoje melhorou bastante, mas ali um dia antes da competição, não sempre, tá? Água, sempre. Mas um dia antes do palco, diminuir a ingestão de água. E aí ali eu falei, cara, se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Aí eu fazer acompanhamento com um psiquiatra super bom aqui de Brasília, até hoje ele é super famoso. E ficou doido, falou, não é possível que você tirou tudo.
tirei, fiquei super mal aí uns 2, 3 meses. Depois, minha vida ela começou a subir e até hoje ela é assim, né? Desde aquela época eu percebo que eu fui evoluindo, aí terminei a faculdade, já tinha uma boa demanda de pacientes. Nunca tive, às vezes o pessoal me pergunta, né, Daniel, mas como é que foi no início? Gente, graças a Deus, eu sempre tive agenda cheia, assim, desde que eu minha agenda sempre foi boa. Nos últimos, sei lá, 7, 8 anos, assim, eu atendo bem, sem muito espaço e muito trabalho, né? Muito trabalho, principalmente muito retorno dos pacientes pô, você conseguir ajudar as pessoas, né? É maravilhoso. É uma realização, assim, que eu falo pra todo mundo e não é clichê, né? Vale mais que qualquer dinheiro, assim, você ajudar as pessoas. Vale demais. Você receber cartinhas das pessoas, você falar que a pessoa recuperou a autoestima. Estética é muito importante. As pessoas, elas falam que Daniel, você é nutricionista de emagrecimento, de bombado, o que é isso? De isso não é saúde. De bombado. Você só quer... Você não mexe com saúde. Eu falo, cara, mas... Gente, hoje a saúde mental, eu consigo dizer que para grande parte da população, ela é ligada a como você se enxerga, né? Então, se você tem uma questão estética que não te agrada, isso pode afetar até a forma como você se porta, como você fala com os outros, a sua confiança. Então, isso é muito importante para mim. Então, mesmo mexendo, a maioria dos meus pacientes são pacientes de estética, eu acho que é muito legal, eu consigo agregar muito nessa parte mesmo. E tem do histórico que você contou, né? Poxa, em relação ao colégio, em relação à faculdade, até entrado mais novo e já ter conseguido várias situações ali em relação ao sucesso de você mesmo ter eu falo assim, dentro do que você escolheu, te auxiliou a sair de uma situação que você mesmo achava que era poxa, eu tô triste, preciso de medicamento, tem a doença que é o toque, tem as outras doenças, a doença que você tomava medicamento. Mas era uma doença mesmo, é uma doença, né? É uma doença, então muito legal a ideia do colégio de fazer, envolver o colégio não, né, a parte do dom que você tem, que é em relação a gostar da parte de nutrição, a parte de buscar uma melhoria tanto para você como seus pacientes. Muito legal. E assim, Pingré, né? Eu tava chamando ele de Daniel, mas quando você acostuma muito tempo falar Pingré. Quase todo mundo me chama de